Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura. Instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a verdadeira infelicidade, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. Proveito do sofrimento em função dos outros. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo-justiça, todo-bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos?
Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui-se que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada as forças desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi minha vida. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, e lhe permite recuperar o tempo perdido após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, no qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e os que expõem à caridade
Por que, então, seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são um efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã, e sendo assim, aquele que sofre está espiando os erros do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Os sofrimentos com que nos desfrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos, etc. Assim, pela pluralidade das existências e da distinção da Terra como mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus neste mundo. Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida deve de ser de si para si mesmo que, se estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando por sua melhoria. As atribulações da vida devem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que nos castigam, e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado.
Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la. Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal e de sua existência anterior e que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem lamentações. Ao contrário, podem se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão e que é um indício de progresso. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Nas suas diversas existências corporais é que o espírito se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência em nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, ele dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança,
que se apagara durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que o sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las, de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com a resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra, pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos. Ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebestes teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a atende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio.
De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, tem tristezas, as amarguras e as decepções que os desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio. Com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quanto se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte. Não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor para fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando, em uma palavra, na coragem moral. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e com os seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem dar cabo de sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar a quem quer que seja, tentando a se suicidar e partir daqui antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu e, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios.
pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A pressa é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Um militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara.
Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa e que, se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vos devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. A felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela, e numa única existência, lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pela experiência dos séculos que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos,
Que falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado no corpo material, possui em toda a plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é a grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se liberte energicamente do Consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar, para as gerações futuras, um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Perda das pessoas amadas. Mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critérios jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não se consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ele não poderia ter sido cheio de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias.
Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm a fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Fenelon, Sens, 1861. Dizeis, muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber, como recompensa de seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estáis cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estáis julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Por que gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que outro ficasse ligado à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo de sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais, e, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar, pelo pensamento, vossa mesquinha visão. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos e apenas vos parecerá um incidente, na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Os tormentos voluntários. Fenelon, Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeita às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávida por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a ira do ciúme de que estão possuídos.
Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias, e não é a calma, em si mesma, uma felicidade em meio às tempestades da vida? A verdadeira infelicidade. Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais. Acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impetuosas e cruéis, com a consequência de desgraças que nos atingem na miséria, observam o vosso repouso enganador, para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com a glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha, da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga?
É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com enfraquecimento, o abatimento uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim. Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vós instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Um anjo guardião. Paris, 1863. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, se não se desesperar se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Esta questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é a caridade por meio do sacrifício. Não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Aqui há uma grande distinção a se fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga, por vezes, já tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé, e tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçai-vos vosso corpo com privações inúteis e modificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Fraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportais o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade do alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável, levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, vós que usais vossa saúde na prática das boas obras, em vosso sacrifício abençoado, pois as alegrias do mundo não ressecarão vosso coração.
Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fuges da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Castigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentardes. Pisai em vosso amor próprio. Resiste à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física. Eis a verdadeira penitência, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Deve-se por fim às provas do próximo. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deve-se pôr um fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Dizemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores, é o peso e a obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias a quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento em que se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas não conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência nos vos escolheu, não como um instrumento de suicídio para agarrar os sofrimentos do culpado, mas como um alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso, mas dizei ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento, se não me foi dado também como prova ou expiação deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos uns aos outros, sempre, em vossas provas. Nunca vos torneis instrumentos de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois este deve entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida? De aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos desse modo: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? São Luís, Paris, 1860.
Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando seu fim. Quem, no entanto, vos daria o direito de prejudicar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmos e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanime e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pode fazer nos momentos finais da sua agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender estas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Sacrifício da própria vida. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida e, portanto, a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois, uma vez morto, ele não servirá mais para nada. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo eminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio? A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. Proveito do sofrimento. São Luís, Paris, 1860. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve.
O Consolador Prometido. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de Verdade. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vós achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vós achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, seu jugo e a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de Verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, é porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo e o Espírito de Verdade preside ao seu estabelecimento. Chama os homens à observação dessa lei. Ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento, aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba, e a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho.
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos, que assistem os seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas.
Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vos modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito.